pessoal, aqui é o Coach Manu. Vamos para mais um vídeo agora para dar continuidade no canal. Agora a gente vai começar a ser um pouquinho mais técnico, né? Vai começar a falar um pouco mais de fisiculturismo mesmo. Ao longo do tempo eu pretendo criar alguns vídeos falando sobre temas específicos, tá? Mas nesse primeiro momento eu acho bacana passar um tipo de conhecimento diferente, né? Um conhecimento teórico aliado à experiência. Vocês viverem comigo a minha experiência e entenderem, eu vou explicar obviamente, como eu estou analisando minha resposta, o motivo dos ajustes, a expectativa de resposta, né? Então vocês vão aprender com a experiência, né? E ao longo do tempo eu vou explicando, obviamente, o motivo de cada alteração, de cada ajuste, o porquê, como vai ser feito, como vai ser alterado e tudo mais. Para quem me acompanha sabe que eu competi ano passado no Mr. Olympia, estreiei na Classic Physique, né? Depois de 5 anos parado total, sem competição, mas também sem dedicação nenhuma ao fisiculturismo, né? Treinos esporádicos, sem dieta regrada nem nada do gênero. Mas eu decidi competir porque até então eu consigo me manter num físico razoável, pesando 99, 100 quilos, sem fazer muito esforço. Na classe física eu tenho que pesar 93, então não tinha tanta dificuldade assim com relação a entrar relativamente bem condicionado e bem competitivo, né? Mas foi um teste, foram 4 semanas, quis fazer alguns testes de metodologias que eu havia criado ao longo dos anos, né? Até pela questão de adquirir, de aperfeiçoar o feeling, né? E esse ano eu decidi fazer um trabalho um pouquinho melhor, um pouquinho mais técnico, né? Um pouquinho mais controlado, um pouquinho mais focado, para ver até onde eu consigo chegar aplicando toda essa experiência e conhecimento que eu adquiri nos últimos anos. O evento que eu pretendo subir é no Arnold Classic Brasil, no final do ano, tem alguns meses até lá. E uma coisa diferente que eu vou fazer que eu não fiz até então é, nesse primeiro momento, abrir um booking, abrir um off-season, né? Eu até tentei fazer isso quando eu saí do Mr. Olympia ano passado, mas eu casei. Em sequência, eu fui diagnosticado com pneumonia, foi bem pesado, demorei bastante para me recuperar, inclusive não estou 100% ainda. Daí teve a questão da pandemia, etc., do isolamento, da quarentena, as academias não abriram, então já fiquei parado e relaxado total. Agora, felizmente, as coisas estão começando a melhorar, então eu posso retomar esse projeto. Esse booking, na verdade, ele não tem o intuito de ganhar muito volume, de ganhar muito peso, né? Atualmente eu estou com 99 quilos. Como eu disse, eu preciso pesar 93 no dia da pesagem, então são 6 quilos mais ou menos, partindo de agora, para reduzir, né? E eu estou com BF relativamente controlado, uma dobra de abdômen mais ou menos de 7 milímetros, subescapular de 11 e 12 milímetros, então eu consigo, num prazo curto, entrar bem competitivo e bem condicionado, assim como ano passado. Não necessariamente para ser campeão, para ser finalista, mas entrar de uma maneira bacana. Só que esse ano eu realmente quero fazer um trabalho diferente. Então por isso a ideia de abrir esse booking, mas é um booking um pouco mais técnico e um pouco mais estético, né? Como eu tenho limite de peso e ano passado eu já sofri bastante para conseguir bater esses 93 quilos, o intuito não é uma meta de peso, uma meta de volume nesse primeiro momento, né? Eu estou com 99, eu imagino que nesse off eu devo chegar, o controle é para chegar perto de 104 a 106 quilos, seria um peso, uma quantidade de massa muscular razoável para iniciar um pré-contest. E o intuito principal é correção, né? Tem alguns pontos fracos no meu físico que precisam ser lapidados, que precisam ser corrigidos para que eu possa ficar mais competitivo e, obviamente, ao longo desse meio tempo, tentar trazer um pouquinho mais de maturidade muscular, que é fundamental em categorias que têm limite de peso, ainda mais essas que têm a relação, a proporção de peso por altura. No próximo vídeo eu vou mostrar um pouco da minha rotina para vocês. Aí eu vou posar, vou mostrar o shape, né, e provavelmente vocês vão concordar comigo. Mas tem pontos que precisam ser corrigidos, como o deltoide anterior. Quadríceps num todo, no geral, ele é bem cortado, bem desenhado, bem detalhado, mas falta volume, falta preenchimento. Peitoral um pouquinho mais de volume, um pouco mais de preenchimento e lombar também, né? São pontos que eu preciso corrigir para dar uma questão, um aspecto de físico mais cheio, de físico mais preenchido e dar a impressão de cintura um pouco mais fina também. Porque para a Classic Physique eu não tenho uma linha muito voltada para a Classic Physique, né? Eu competia no fisiculturismo, né? Chegava a pesar 115, 116, 117 quilos em off, então isso estraga um pouco a linha, de cintura, traz uma condição de protrusão abdominal um pouquinho mais avançada, né? Então é o preço que se paga pelas estratégias que eu tomei no passado. Então, para eu conseguir ter um físico mais em X, uma proporção que valorize, eu vou precisar ser bastante cuidadoso e bastante específico, né? Tentar trazer essa ilusão de cintura mais fina, corrigindo esses pontos específicos. Então não vai ser um off de ficar bolachudo, a cara bolachuda, de aumentar muito o BF, ou aumentar muito o volume, nem nada do gênero, até porque o volume também, com 93 quilos bem condicionado, fica condizente.
é lapidar, é corrigir o físico. E aí talvez venha algo interessante com relação às técnicas de treino que eu vou começar a passar para vocês, né? Os ajustes específicos para tentar corrigir, para tentar lapidar, né? Para tentar trazer um patamar a mais de evolução nesses pontos fracos, que já são pontos fracos por dois motivos. Primeiro, genética, e segundo, provavelmente por um pouco de desleixo meu ao longo dos anos, né? Às vezes a gente deixa de lado a técnica ou algumas abordagens de treino, porque geralmente quer treinar aquilo que gosta mais, ou está dando muita ênfase em um ponto específico, e agora, infelizmente, vai precisar ser corrigido, né? O meu editor vai colocar para vocês aí o meu protocolo nutricional, com os detalhes da parte de suplementação, da parte de vitaminas, minerais, etc. E o protocolo hormonal, para vocês já terem uma ideia de base de como é que eu vou começar. Bom, vamos começar falando do protocolo hormonal. Todos esses 5 anos, basicamente, eu não mudei muito o que eu fazia. Geralmente eu mantenho de 400 a 600 mg de testosterona por semana. Confesso que de vez em quando eu sou bem desleixado, nas semanas que tem muita competição, que eu preciso viajar, tem muito atleta subindo, eu deixo um pouco de lado, inclusive deixo de treinar, deixo de fazer dieta, porque o foco é minha função como coach, né? Mas a base geralmente é mais ou menos entre 400, 500 até 600 mg de testosterona, geralmente de meia vida longa, enantato ou durateston, por semana. E aí nesse meio tempo, às vezes eu entro com um pouco de oxandrolona, já entrei com um pouco de boldenona, apesar de não me dar muito bem com ela. Antes do casamento, para ficar num shape razoável para a lua de mel, eu entrei com um pouco de trembolona. Para esse bulking, como o intuito é mais estético, né, não é ganhar tanto volume, não é ganhar tanto peso, são correções bem específicas. E como eu já estou partindo de uma condição de físico que é bem inferior ao que eu tive no meu auge, porque como eu disse anteriormente, eu já pesei 115, 117 quilos, então eu já tive um físico bem superior ao que eu tenho hoje, com relação ao volume, com relação à resposta, com relação ao condicionamento, né? Então, de certa forma, pelo potencial que eu atingi no passado, teoricamente eu estou sendo subutilizado. Então, basicamente, eu estou tentando recuperar uma condição física, parte dessa condição física que eu tive no passado. Então, é um trabalho mais fácil e mais rápido do que eu tentar atingir uma condição inédita, né? Por isso eu não tenho muita preocupação com relação à quantidade absurda de hormônio nem nada do gênero. Então, com relação ao protocolo hormonal, testosterona, vou entrar com enantato de testosterona 200 mg por semana e propionato de testosterona 300 mg por semana. Tá? A forma de aplicação, etc., vai aparecer aí na tela para vocês. Trembolona, 200 mg por semana, vai ser 50 mg segunda, quarta, sexta e domingo. E Masteron, 400 mg por semana, 100 mg segunda, quarta, sexta e domingo. Pô, mano, você não acha que é muito pouco? Apesar que hoje em dia se fala mais em abusar menos. Antigamente, quando eu comecei, a pegada era mais pesada, era mais pauleira. Eu já usei mais de 4 gramas de hormônio por semana, né? Essa dosagem que eu uso hoje, como eu disse, por estar numa condição física subutilizada, né, com potencial subutilizado, porque eu já tive uma condição muito melhor, essa condição muito melhor me fez hoje atingir um físico que tem uma resposta mais sensível, mais eficiente do que eu tinha antigamente, com um físico inferior. O que eu quero dizer com isso? Hoje meu físico, hoje eu consigo extrair muito mais de 1 grama de hormônios por semana do que antigamente, quando eu estava buscando adquirir o físico, quando eu estava buscando evoluir o físico, né? Então não preciso abusar tanto porque eu tenho uma condição de resposta mais eficiente. E esse é o lado positivo do fisiculturismo. Quanto melhor fica o seu físico, né, melhor fica a tua resposta consequentemente, porque uma coisa está ligada à outra. Então, teoricamente, a necessidade de uso de mais hormônios é menor também. Mas também precisa entender que tem um outro lado da história, né? Quanto mais treinado o indivíduo, menos treinável ele é. Então é mais difícil você elevar o nível, né? No meu caso, como intuito não é elevar o nível, no meu caso, como intuito é recuperar parte de uma condição que eu tive no passado, então ficar muito mais tranquilo. Inicialmente eu vou trabalhar apenas com isso. Pô, mano, mas você tá em bulking, não pretende entrar com uma Deca, com uma Boldenona, com Dianabol, qualquer coisa do gênero? Eu realmente não acho que vale a pena, porque como eu disse, eu já sofria no passado para bater o peso, eu não pretendo ganhar muito peso, né? A correção, no meu caso, ela é bem específica, né? Então eu prefiro fazer um trabalho mais lento, sem buscar um ganho de peso e de volume tão absurdo, mas que eu tenha uma condição anabólica viável, uma condição anabólica favorável, que me permita fazer um trabalho específico, né, de correção muscular, de correção de linha de estética muscular. Então esse padrão de 1,1 gramas de hormônio por semana é o suficiente para me deixar nessa condição. Talvez no pré-contest até aumente um pouco, porque eu tenho tendência a perder bastante volume com carbo mais baixo, etc. Aí obviamente lá na frente vai depender de como eu vou responder.
responder. Mas nesse primeiro momento, para início de trabalho, é mais do que suficiente. O Master 1, inclusive, eu pretendo manter a preparação inteira. A Trembolona, obviamente, eu pretendo aumentar de acordo com a resposta. Né, e o restante aí eu vou ver de acordo com os sinais, com a resposta que o físico vai dar. Eu vou usar o GH, na verdade isso é algo que eu uso quase que direto, eu sempre mantenho 4I de GH de segunda a sábado, né, às vezes sais, às vezes Eutropin, agora o Eutropin está mais fácil de se conseguir, porque o Sizing não tem mais aquele desconto que tinha por cadastro lá para crianças, então o Eutropin saiu com custo-benefício melhor. Então eu basicamente mantenho o ano inteiro com o GH e eu invisto nisso para me permitir, né, poder aproveitar um pouco mais a vida. Né? Eu gosto de manter um físico minimamente razoável, né? Mas com a rotina de coach fica um pouco complicado. Né? Ano passado, para vocês terem ideia, eu mantive uma média de 3 treinos por semana. E às vezes eu ficava 2, 3 semanas sem treinar, numa ótima semana eu treinava 4 vezes. Mas eu não consegui manter uma consistência de 4, 5 treinos por semana durante alguns meses. Muito pelo contrário, eu treinava bem pouco. E com baixa intensidade, inclusive, porque não tinha tempo. A dieta geralmente eu mantinha num padrão de 3 a 4 refeições por dia, geralmente 2 ou 3 shakes e só. Né? Puta, até perdi a linha de raciocínio, velho. Hoje em dia eu não deixo de abrir mão de viver, entendeu? Então um sábado à noite eu quero jantar com a minha esposa, se num dia de semana me deu vontade de comer um cachorro quente, se à noite, antes de dormir, eu quero comer um salgadinho com refri, eu não abro mais mão disso. Eu tento controlar, mas eu não abro mais mão disso. Daí o GH me permite poder dar essas deslizadas na rotina sem estragar meu físico. Até porque, no geral, na soma final, eu estava trabalhando em déficit energético ainda. Né? Mas então eu mantenho o GH direto. Pretende... Que porra é essa? Pretende aumentar o GH, Manu? Para ser bem sincero, muito provavelmente eu chegue a aumentar para 6 UI quando eu entrar em pré-contest, justamente pelo fato de aumentar a minha margem de manipulação, o meu laço de manipulação, e eu poder justamente manter minha rotina, manter minha dieta não tão restrita, não tão apertada. Né? Eu realmente não estou mais acostumado com isso e eu pretendo abrir mão até certo ponto. Né? Quando isso começar a afetar a qualidade de vida, o relacionamento com as pessoas, aí já não vale mais a pena, porque eu ainda sou o coach. Né? O Manu atleta é mais uma brincadeira, é mais uma questão de testar métodos novos, de aperfeiçoar meu feeling, né? De poder dividir um pouco a experiência com vocês. E isso é outra coisa bacana que eu quero tentar mostrar para vocês, tentar aliar um físico competitivo com uma qualidade de vida bacana, poder ter o melhor dos dois mundos, aproveitar a vida da melhor maneira possível e poder competir de um jeito bacana, com um físico que te deixa orgulhoso e tudo mais. Já para adiantar, pretendo entrar com IGF LR3, né, nesse trabalho de booking, e vai ser relatado, vai ser passado para vocês, e pretendo entrar com insulina também, até porque eu já estou há muito tempo usando o GH, então em algum momento, quando eu começar a entrar numa condição anabólica mais resistente, por assim dizer, que vai acontecer, porque eu já não me encontro no melhor quadro metabólico, né, eu me encontro num quadro de platô relativamente crônico, por assim dizer, eu vou entrar com insulina para quebrar esse quadro. Eu vou passar para vocês também como ela vai encaixar na minha rotina. O que for ajustado, o que for alinhado, aí eu vou passando para vocês. Não tem necessidade de mais. Não quer dizer que eu não tive no passado. Eu já precisei usar 3 gramas de hormônio e comia pra caramba, treinava super bem, a evolução foi super lenta. Hoje em dia é uma condição diferente, como eu expliquei, galera. Então eu não estou aqui tentando passar, o Manu não usa nada e vai competir no Arnold Classic, quer dizer que responde bem, que tem genética. Não, muito pelo contrário. Eu já precisei abusar muito e preciso, de certa forma, manter um GH durante bastante tempo para conseguir sustentar um bom físico. Só que hoje eu realmente não preciso usar tanto hormônio, porque a condição física que eu vou apresentar no palco é inferior à que eu apresentava antigamente, com relação à quantidade de massa muscular principalmente. Então me permite não precisar abusar tanto. Com relação à estratégia nutricional, e aí que o bicho pega. Por quê? Como eu expliquei para vocês, a maior parte do tempo, tirando as 4 semanas que eu fiz para competir no Mr. Olympia, eu não sigo dieta. Eu sigo um de jejum, que geralmente é café com um pacote de bolacha, às vezes um pão com mortadela, alguma coisa assim. Isso nos últimos 3 anos sempre foi assim. Tá? Aí geralmente na hora do almoço eu como arroz com carne e tal, raramente eu pesava. Tá? Geralmente eu incluo um shake no meio da tarde, ou aveia, whey, etc. E no meu pós-treino, geralmente é a minha última refeição, então eu seguro mais ou menos 4 refeições por dia até então, era sorvete, melancia e whey. Sorvete, melancia e whey, para vocês terem ideia, eu faço isso
desde outubro, desde que eu saí do Mr. Olympia, basicamente. Então, geralmente 260, 280 gramas de sorvete, 500 gramas de melancia, 50 gramas de whey, né? Basicamente era o que eu fazia no meu pós-treino, minha última refeição, porque eu estava treinando à noite e já era, né? As outras refeições aí, 150 gramas de carne, 200, 220 gramas de arroz, né? Do café da manhã, como eu disse, dependia do dia, às vezes eu acordava com fome, eu comia 3 pães com queijo e mortadela, e copo de café, copo de Nescau, e um shake geralmente com 50 gramas de whey, 40 gramas de aveia e leite. Era isso que eu fazia, isso me sustenta um físico com 99, 100 quilos, com BF, que vocês vão descobrir amanhã, no próximo vídeo como é que ele tá. Vocês podem pensar, pô, mas não é ruim então, Manu, assim, porque você não tá comendo muito, tá comendo sorvete todo dia, né, e tá mantendo com volume bacana, com BF bacana. Então você tá com uma resposta bacana, tá num momento metabólico hormonal bem bacana. Na verdade eu tô numa condição que eu chamo de platô crônico, porque o meu metabolismo, meu corpo aprendeu a viver nesse quadro, a ponto dele se amarrar e se fechar, fazendo com que meu físico não oscile. Se eu sair um pouco dessa rotina ou comer um pouco mais, ele vai se manter no mesmo patamar, não vai mudar muito. Então eu preciso quebrar esse quadro. Ele tá de certa forma eficiente para manter o meu físico, mas ele está extremamente resistente para me botar num patamar mais elevado. Tanto é que eu sofri bastante nas 4 semanas de preparação para o Mr. Olympia ano passado, porque o quadro era o mesmo, porque o BF não baixava, mesmo restringido dieta, entrando com cardio, com termogênico, etc., porque eu não tinha sensibilidade, minha resposta estava extremamente resistente e eu não tive tempo para quebrar isso. Agora, felizmente, eu vou ter, né, com essa entrada de bulking, eu já vou dar um choque inicial e aí eu vou ter uma condição de manipulação melhor. Só para vocês terem ideia como o meu metabolismo estava resistente. Eu estava seguindo essa rotina de dieta bem similar no passado, e eu cortei um pouco mais da metade, ou seja, o carbo na verdade eu só mantive pós-treino, né, e a proteína eu mantive basicamente igual, faltando 4 semanas pro Mr. Olympia ano passado. Eu segui 2 semanas essa dieta e o meu peso não baixou, pelo contrário, meu peso subiu para 101 quilos. E meu BF não reduziu nem 1 milímetro de dobra, em qualquer dobra. Ou seja, estava extremamente resistente, eu precisei aumentar o cardio, precisei apertar os termogênicos, que era algo que eu não queria usar no momento, para conseguir entrar num quadro de termogênese mais eficiente, mais direcionado. Eu me encontro exatamente nesse quadro hoje. Então, para eu poder evoluir, para eu poder responder, eu vou ter que entrar com uma abordagem de choque. E agora eu estou com uma base de mais ou menos 900 calorias de excedente energético, né? O padrão, geralmente, é fazer ajuste de 200, 300, 400, dependendo da situação, até 500. Esse é o padrão que eu trabalho. Aí cada coach tem uma metodologia, cada coach tem uma abordagem e obviamente depende da resposta, depende do quadro, né, de cada paciente, de cada indivíduo. No meu caso, na minha condição, eu preciso entrar em choque. Como eu estou com BF baixo, como eu não estou muito retido, como o choque vai vir da dieta, da rotina de treino, porque até então eu ia treinando bem leve, agora eu fiz um ajuste de treino com uma intensidade, uma pegada mais puxada, e como tem o aumento dos hormônios, né, eu vou ter um suporte que vai trabalhar em sinergia e me permitir fazer essa adequação. Então, muito provavelmente, nessas 3 primeiras semanas, né, o meu peso deva já chegar próximo dos 104, 105 quilos, sem entrar com insulina, sem entrar com mais hormônio, nem nada do gênero. Provavelmente eu vou ficar bem mais cheio, provavelmente eu vou ficar com o rosto mais retido, e muito provavelmente a tendência é meu físico ficar um pouco mais seco. Então quem quiser tirar print aí, essa é a minha expectativa com relação à resposta inicial nesses primeiros 20 dias de ajuste. Porque o comum para mim geralmente é esperar em torno de 3 semanas para ter tempo de resposta suficiente e poder fazer os ajustes de maneira mais específica, mais adequada. Quando eu abri a off, na época que eu era fisiculturista, que eu vivia do fisiculturismo mesmo, que a minha vida era o fisiculturismo, eu chegava a vomitar 2, 3 vezes no dia. Não era porque eu forçava o vômito, eu estava enjoado, enfiava o dedo na goela e pronto. Não, eu simplesmente estava comendo, de boa, sentado no sofá, assistindo TV, qualquer coisa diferente que saísse da rotina, levei um susto, engasguei, tocou o telefone, a comida já voltava e eu tinha que correndo para o banheiro vomitar. A minha vida foi assim, acho que durante 2 anos, os últimos 2 anos competindo, né, então era horrível, era um inferno, não tinha qualidade de vida nenhuma, mas era até onde eu estava disposto a seguir. E eu paguei um preço por isso, né? Eu já sofria com isso e principalmente veio por causa... Já é genético, meu pai já sofre com isso, meu avô sofre com isso. Mas ainda tem a situação de que no começo, quando eu comecei a hormonizar, eu não fiz a cagada, até porque eu não sabia, né? Não estava preparado. Mas eu fiz 3, 4 protocolos em sequência com drogas orais.
de Anabol, Turinabol, Dianabol, e isso destruiu o meu estômago, até porque eu tomava em dosagens grandes, dosagens altas, geralmente tomava em jejum, não usava nenhum protetor, nem nada do gênero, e quando eu digo protetor é com relação à parte gástrica mesmo, não estou falando de fígado nem nada do gênero. Então eu sofro bastante com relação a essa questão de apetite e com relação a essa questão de enjoo, às vezes muita dor no estômago e etc. Eu não consigo ingerir grandes volumes de alimento como eu conseguia no passado, como a maioria dos atletas consegue. Infelizmente, até gostaria que fosse assim. Eu acho melhor quando se consegue, eu acho mais eficiente. Mas infelizmente eu não consigo. Então eu preciso fazer algumas adequações na rotina para que eu possa fechar o balanço energético, o balanço nutricional no final. Inclusive a entrada de iogurte, de bolacha maisena, de doce de leite, de sucrilhos, de suco de uva integral, isso partiu de mim há 10, 11, 12 anos atrás. Nos meus relatos, na época que eu relatava, o padrão, a maioria das pessoas era arroz, batata doce, frango, carne, azeite de tilápia, e era só isso. Quase ninguém entrava com alimentos diferentes, até porque basicamente todo mundo conseguia comer bem. Como eu competia, como eu gostava do fisiculturismo, mas eu também já estudava, eu tentei adequar, tentei facilitar a rotina, porque senão não ia conseguir. E teoricamente, alimentos como suco de uva integral, como o iogurte, entre outros, eles têm algumas funcionalidades que são bacanas, são palatáveis, e tornam obviamente o ajuste energético final bem mais fácil de se seguir, não se perde em qualidade de vida. Vixe Maria, era horrível na época. Eu, por exemplo, eu ia fazer a última refeição meia-noite, ia terminar mais ou menos 1h30, 2 da manhã, levava mais de 1 hora para dormir, porque eu ainda estava enjoado, passando mal, no outro dia acordava às 6 para ir para a faculdade e já tinha que comer. Então a qualidade de vida era horrível. Então hoje eu não me coloco em risco de passar por isso de novo. Até por isso vocês não vão me ver consumindo 5, 6, 7 mil calorias por dia, consumindo 3, 4 quilos de arroz por dia, até porque não tem necessidade. Mas eu sou a favor, eu comecei a estudar, principalmente inicialmente pela minha necessidade, um fisiculturismo que seja um pouco mais viável, que traga menos sacrifício. É óbvio que em alto nível competitivo, aí de fato você precisa se doar mais, se dedicar mais e vai sofrer mais. Mas no meio termo, eu acho que a gente consegue conciliar os dois. Então vocês vão perceber na minha dieta aí na tela, tem iogurte, o chá mate com limão, o chá mate de pêssego, eu sou viciado, eu amo isso, tem dias que eu tomo 2, 3 litros para vocês terem ideia, há muito tempo. Eu contabilizo esse chá, porque ele tem açúcar, então eu contabilizo como ajuste de carboidrato, macronutriente. Ah, mas tem açúcar e não sei o que. Foda-se, eu me encontro numa condição que eu consigo deixar minha dieta mais flexível sem ter prejuízo nenhum. Picolé, eu amo sorvete, eu sou viciado em sorvete, então eu basicamente não passo 2 dias sem tomar sorvete, independente de qual seja. Eu estou tentando conciliar qualidade de vida, aquilo que eu gosto de fazer, com performance. Se vai dar certo ou não, vocês vão acompanhar no meu relato, na evolução do meu físico e no resultado final que eu for apresentar no palco. Se der certo, tá perfeito, pessoal. Aí vocês vão entender, vão aprender um pouco mais sobre a rotina, sobre flexibilizar a rotina, sobre saber que vocês podem sim ter um físico bacana sem precisar sofrer tanto. O que não quer dizer que é para sair por aí comendo porcaria o dia inteiro achando que vai evoluir. É estratégico, cada alimento escolhido em cada refeição tem um motivo específico, tem uma necessidade específica, tem um porquê específico, E obviamente que você precisa entender como o seu corpo vai respondendo para daí fazendo os ajustes em cima dessa resposta, Senão daí a tendência obviamente é o físico desandar. Então como vocês podem perceber, a dieta está tranquila, agora ela está variando mais ou menos 4.200 calorias, tá? Como eu disse para vocês, em torno de 900 calorias de excedente energético. Não é em qualquer situação que pode se fazer isso, não é em qualquer momento que pode se fazer isso. Se você faz esse choque num pós-contest, por exemplo, você pode ter rebote, partindo de um crash metabólico, com gatilho para compulsão alimentar, o físico vai reter absurdos com esse rebote, aí você fudeu o teu off por causa disso. Também, obviamente, você não pode fazer um choque desse num final de booking, se você já percebe que está tendo uma proporção de ganho de gordura e massa muscular e retenção na mesma linha, porque a tendência é esse choque trazer um gatilho metabólico mais agressivo, com alteração na resposta insulínica, centro de controle do apetite, resposta adrenal, etc., que não vai valer a pena e o físico tende a desandar. E quando eu digo físico tende a desandar, muito mais importante do que físico desandar é a resposta desandar. Ou seja, se eu venho num off limpo, evoluindo bem, com BF controlado, retenção controlado, fiz um ajuste em que a retenção foi um pouco mais, eu percebi um aumento de BF mais considerável, daqui em diante a minha resposta perdeu eficiência.
Daqui em diante começou a surgir alterações, adaptações metabólicas que vão ocasionar um quadro de platô e a tendência é o físico patinar, o físico regredir por causa disso. No meu caso, essa estratégia de choque, cara, eu não faço 6 refeições por dia, eu acho que já tem uns, nossa, nem quando eu competi no Arnold, no Mr. Olympia, pra vocês terem ideia, eu fiz 6 refeições por dia, eu fazia 4, no máximo 5. Vai ser um desafio e vai ser bacana, acho, vocês acompanharem. Né? Nesse primeiro momento, como é start de protocolo, eu tentei explicar por cima mais ou menos o que eu vou iniciar e os motivos iniciais. É um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil, porque aí parte muito do feeling. Né? Já são 14 anos trabalhando com isso, então tem conhecimento teórico, tem a vivência, mas tem muito feeling. É por isso que às vezes tem muito tipo de resposta, ou muitas adequações, adaptações que a gente faz na rotina, que são meio complicadas de se explicar. Isso é feeling, né? E não quer dizer que meu feeling é melhor que os outros e nada do gênero, mas eu trabalho em mim há muito tempo, né? Eu trabalhei pouco tempo com outros coaches, eu sempre tive o hábito de anotar tudo, de escrever tudo e de ir acompanhando. Eu era extremamente fissurado no passado e avaliava meu físico diariamente. Então o feeling vai aperfeiçoando e a gente vai entendendo mais ou menos os sinais que o corpo dá. No passado, com o mesmo peso, com o mesmo físico, se eu seguisse a dieta que eu vinha seguindo até então, o meu físico caía para 90 quilos, fácil, fácil, fácil. Eu já comi muito mais do que hoje, né, tentando manter o físico e meu peso baixava. Né? Então, momento é quadro, é saber analisar a resposta, saber analisar os sinais que o corpo dá para saber ajustar. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, pessoal. Tentei passar mais ou menos para vocês como é que vai ser esse início de protocolo. Né? O próximo vídeo eu vou mostrar um pouco da minha rotina, para vocês verem mais ou menos como é que funciona. E aí eu pretendo, na verdade eu pretendo fazer, eu acho que um vídeo semanal ou quinzenal, com atualizações. É que o ajuste nutricional mesmo vai ser a cada 20 dias. É um tempo mínimo de resposta para poder fazer um ajuste adequado, para ter sinal e poder fazer um ajuste adequado. Mas eu pretendo ir fazendo vídeos mostrando a rotina, explicando os ajustes, o motivo dos ajustes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Se tiverem qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer sugestão, passem para mim, porque eu estou começando com o canal agora. Né? Eu perdi o hábito de falar com o público, né? De tentar passar experiência, conhecimento. Então, participem, né? Deem sua opinião, me digam o que vocês estão achando, o que pode melhorar. Se tiver algum tema que vocês acham bacana também de comentar, mas assim, que seja um tema bacana, que não seja padrão que tem 50 vídeos no YouTube, que seja algo que ninguém quer falar, mandem pra mim que eu coloco em pauta pra fazer o vídeo também, beleza? Quem não tiver inscrito no canal, se inscreve aí, se puder curte o vídeo se vocês gostaram. Próximo vídeo é da minha rotina e espero que vocês gostem. Valeu, galera!